Irmãos, você quer ver e ouvir uma grande mentira da população mundial? Porque a população, não só a população brasileira, mas mundial, diz que o Senhor está no controle e no domínio de toda a terra. Então isso é uma grande mentira coletiva mundial. Porque não se pode afirmar ou dizer que o Senhor, o Pai, o Espírito Santo está no controle ou no domínio, sendo que toda a terra, ou ainda toda a humanidade, a população mundial está morta espiritualmente. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele não habita, ele não vive, não se faz presente em ninguém que está morto espiritualmente. Então, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus, seja através do Antigo ou do Novo Testamento, ainda não ocorreu, ainda não houve a primeira ressurreição espiritual para a Igreja de Cristo, né? E portanto, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, todos estão mortos espiritualmente. Né? E estão mortos espiritualmente por quê? Porque o pagamento, a paga ou o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado do Senhor, né? Ou seja, à medida em que a humanidade inteira permanece em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação, o sábado da lua nova. Né? Então, essa população ímpia, uma população idólatra, hipócrita, corrupta, né? Essa mesma população brasileira e mundial, toda ela, a população mundial inteira permanece em pecado, né? E o pagamento, o salário do pecado é a morte, seja a morte espiritual, né? Em que o Espírito Santo do Senhor Jesus não vive, não habita em ninguém que esteja morto espiritualmente, porque toda a terra, toda a humanidade permanece em pecado. E qual é o pecado da humanidade? O pecado da humanidade, da população mundial, é porque todos permanecem na transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Então, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, e todos estão em pecado porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, né? A população mundial já recebeu o seu salário, estão mortos espiritualmente. Então, ninguém que esteja morto espiritualmente pode afirmar ou dizer contrário à lei dos 10 mandamentos, ou ainda contrário à palavra do Senhor, dizer que o Senhor está no controle e no domínio de toda a terra, quando não está. Isso é pecado, é ensinar errado, é ensinar errado a si e ao próximo, né? Portanto, se o Espírito Santo do Senhor Jesus não vive, não habita em ninguém que ainda permanece em pecado porque continua na transgressão à lei e ao sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Então, certamente o Espírito Santo do Senhor Jesus não vive, não habita, né? Não vive, não habita em parlamentares ou ainda em líderes políticos e religiosos. Daí podemos sim afirmar que quem está no controle e no domínio
do Brasil e do mundo inteiro é o espírito do anticristo, o espírito do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção e da idolatria generalizada, hipócrita ou corrupta, é quem está no controle, o espírito do diabo e de Satanás é quem está no controle e no domínio de líderes políticos e religiosos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E por quê? Pelo simples fato de que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele não habita, ele não vive, ele não se faz presente em ninguém que permaneça velha criatura, em ninguém que ainda esteja em pecado, porque toda a terra, toda a humanidade, a população brasileira e mundial permanece na transgressão à lei e ao sábado da criação do Senhor. Portanto, mediante ao Espírito de Deus sobre mim, tendo como base e fundamento bíblico ou profético da imutável palavra de Deus, o presidente sobre ou dentro do presidente Jair Bolsonaro, está o espírito do diabo e de Satanás, é quem está governando e tendo o controle, do Brasil, da população do Brasil e da população brasileira, porque a palavra de Deus, a imutável palavra do Senhor, ela afirma que haverá duas ressurreições ou dois arrebatamentos. O primeiro arrebatamento, a primeira ressurreição espiritual, é para o trigo. E essa ressurreição espiritual ainda não ocorreu, estando por ocorrer ou acontecer agora em nossos dias. Então, se a primeira ressurreição espiritual ainda não ocorreu no Brasil e no mundo inteiro, então todos estão mortos espiritualmente. Líderes políticos e religiosos, líderes religiosos e políticos, através do legislativo, do judiciário e do executivo, estão possuídos pelo espírito do diabo e de Satanás. Por esta razão, o Brasil e o mundo inteiro se encontra em um caos. Por esta razão, o Brasil e o mundo inteiro se encontram em um caos. E por quê? Tudo porque quem habita, vive ou se faz presente em túmulo caiado de pecado, o homem desobediente, o homem transgressor da lei e do sábado do Senhor. Quem habita atualmente na população mundial inteira é o espírito do diabo e de Satanás. É ele quem vem fazendo toda esta confusão e esta divisão da humanidade, da população mundial inteira. Portanto, podemos afirmar, que essa é uma grande mentira coletiva brasileira e mundial, porque todos afirmam que são moradas do Espírito Santo, todos afirmam que são novas criaturas, quando ainda não houve a ressurreição espiritual para tornar a Igreja de Cristo ainda, em um novo templo do Senhor. De certo que a população mundial, ela permanece em pecado, porque continuam na transgressão à lei de Deus e ao sábado da criação. Mas o espírito do diabo e de Satanás,
né? Manifesto, encarnado, incorporado nessa mesma população brasileira e mundial, diga-se, uma população hipócrita, idólatra e corrupta em todos os sentidos, permanece distorcendo e adulterando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Portanto, nenhuma mudança ou renovo profético ou espiritual não virá por meio de líderes políticos ou religiosos, porque toda a terra, toda a humanidade permanece em pecado, né? Permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Ninguém está lembrando, guardando ou idolatrando o sábado, né? O sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas todo mundo está lembrando, idolatrando e guardando o sábado do diabo, o sábado do Satanás, o sábado da mentira e do engano, o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Toda a população mundial está guardando, idolatrando e lembrando do falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, ninguém, a população mundial inteira, não está guardando, lembrando ou idolatrando o sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas todo mundo lembra, guarda ou idolatra o falso sábado, o sábado da igreja prostituta, caída, divorciada de Deus para sempre, conforme o calendário gregoriano, conforme o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Então, dentro das câmaras municipais de cada município, de cada cidade do Brasil e do mundo inteiro, dentro das assembleias legislativas de cada estado, seja do Brasil, seja de todo o Brasil e do mundo inteiro, dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Federal, dentro da religião, das denominações religiosas como um todo em geral, dentro dos partidos políticos, né, dentro de todos os partidos políticos brasileiros, né, e do mundo inteiro, quem opera não é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Quem opera é o próprio espírito do diabo e de Satanás, a saber, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção e da idolatria generalizada. É quem se manifestou ou se tornou encarnado, né, em líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro, para tornar concreto e real toda a obra do diabo no que diz respeito ao roubo, à usurpação, à idolatria, à corrupção generalizada, que se tornou real a partir do momento em que o homem rejeitou o Espírito Santo e passou a ser morada do diabo e de Satanás. Então, como pode um homem ou uma mulher, como pode qualquer pessoa, né, estando possuído pelo espírito do diabo e de Satanás, fazer a obra de Deus? Então essa grande mentira coletiva, não só do povo e da nação brasileira, mas da população mundial inteira, porque todos estão mentindo contra a lei dos 10 mandamentos. Todos estão em pecado, permanecem em pecado,
porque são mentirosos, impostores, ladrões e usurpadores, corruptores, né? Corruptores, e continuam, toda a terra, toda a humanidade continua roubando e usurpando, ou ainda permanecem distorcendo a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, como fez a nação pecaminosa de Israel, e ainda vem fazendo a nação pecaminosa de Israel, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a mentira e o engano, a abominação sobre toda a terra. Jeremias capítulo 23, 14 e 15, ou ainda Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, esta é Jerusalém, ela, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, né? Ela, a Jerusalém, a igreja judaica, a igreja hebraica de Jerusalém ou de Israel, né? Para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, Deus deu carta de divórcio para sempre, foi a nação pecaminosa de Israel. E conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, quem trocou, quem adulterou, né? Quem trocou os estatutos e os juízos da lei, dos mandamentos, dos tempos, ou de toda a imutável, né, palavra do Senhor, quem trocou os estatutos e os juízos conforme a própria imutável palavra revelada de Deus através de Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, foi a Jerusalém apostasiada, a Jerusalém apóstata, a Jerusalém como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? O Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, conforme determinou a imutável, indivisível palavra do Senhor, através de Jeremias capítulo 3. Então, como pode alguém fazer a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, se quem vive ou habita na população mundial no momento é o espírito do diabo e de Satanás? Como pode a população brasileira ou mundial afirmar, dizer que Deus está no controle? Porque se Deus estivesse no controle, né, já não existiria mais a doença, o roubo, a usurpação, já não existiria mais a idolatria ou a hipocrisia de toda a população brasileira e mundial. Então você estando ou sendo possuído pelo espírito do diabo e de Satanás, quando você fala uma merda dessa, em dizer que é uma nova criatura, ou afirmar que é morada ou vivenda, habitação do Espírito Santo, ou ainda quando você diz que o Senhor, o Espírito Santo, está no controle e no domínio do mundo inteiro, então você está atribuindo a obra do diabo e de Satanás ao Espírito Santo, blasfêmia que não tem perdão nesse mundo e nem no porvir, com a restauração da vinha ou do reino de Deus, diga-se, restauração da vinha do Senhor, restauração do reino de Deus, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme determinou o Senhor através de Jeremias capítulo 3. Portanto, a população mundial inteira, né, permanece na transgressão à lei e ao sábado do Senhor, né? Porque ainda são pecadores, permanecem no pecado, e o salário do pecado é a morte. Por esta razão estão todos mortos espiritualmente. Tem vida na carne e no sangue, tem olhos, mas não querem ver a glória de Deus sobre mim. Tem ouvidos, mas não querem ouvir ou escutar
a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus sobre mim em nossos dias. Por esta razão, esta grande mentira coletiva do Brasil e do mundo inteiro, da população mundial, porque se dizem novas criaturas, sendo ainda velhas criaturas, se dizem morada do Espírito Santo, quando ainda são moradas do espírito do diabo e de Satanás, né? Quando dizem que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, está no controle e no domínio, quando ainda impera a corrupção, quando ainda impera a idolatria no Brasil e em toda a terra, quando ainda impera o roubo e a usurpação aos cofres públicos. Então você, a população brasileira e a população mundial, permanece em pecado. E permanece em pecado por quê? Porque são mentirosos, ladrões, impostores. Assim é a nação, a população brasileira e mundial, porque permanece mentindo, todos permanecem mentindo, roubando e usurpando, praticando a idolatria desacerbada, todos permanecem mentindo e enganando a si próprio, porque o Senhor não compactua, Ele não simpatiza e nem é cúmplice das abominações que vem praticando a população brasileira e mundial. Mas a população brasileira e mundial continua mentindo, dizendo-se nova criatura, dizendo-se morada do Espírito Santo, dizendo que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, está no controle ou no domínio de toda a terra. Isso é uma grande mentira do diabo através da população brasileira e mundial, porque o Senhor jamais compactuaria. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, Ele não compactua, Ele não é cúmplice, Ele não é simpatizante do ensino e do aprendizado errado, dado outrora pelos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Mas a população brasileira e mundial permanece nessa falsa doutrina, nesse ensino e no aprendizado errado, outrora executado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, não pense você que o diabo, o espírito do diabo e de Satanás, ainda manifesto encarnado, porque desde que o mundo é mundo, o espírito do diabo e do Satanás ainda não foi preso durante o milênio. Se ele ainda não foi preso durante o milênio de Cristo, porque o milênio de Cristo ainda não ocorreu, então o espírito do diabo e de Satanás, a saber o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, a saber o espírito da corrupção e da idolatria generalizada, hipócrita ou idólatra, permanece manifesto ou encarnado na população brasileira e em toda a população mundial. Por esta razão, disse ou deixou escrito o Senhor. Por esta razão, disse ou deixou escrito o Senhor: o salário do pecado, no que diz respeito à transgressão à lei e ao sábado do Senhor, o salário do pecado é a morte. Por esta razão, não só líderes políticos e religiosos do Brasil, mas do mundo inteiro, por esta razão, toda a população brasileira e mundial permanece em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, se você acha ou pensa, porque a tua fé é uma fé morta, é uma fé hipócrita, corrupta ou idólatra,
A fé de vocês é uma fé morta, é uma fé idólatra, é uma fé corrupta. Se você acha ou crê que algum líder político ou religioso vai trazer o renovo ou a restauração da vinha do Senhor, isso jamais ocorrerá. E por quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele não habita em ninguém que esteja morto espiritualmente, e conforme determina a imutável ou indivisível palavra do Senhor, toda a terra, toda a humanidade, a população mundial permanece em pecado, porque são transgressores da lei e dos 10 mandamentos. São transgressores da lei, dos 10 mandamentos, são transgressores do sábado do Senhor, conforme a lei dos 10 mandamentos. Então essa grande mentira coletiva, porém uma mentira coletiva brasileira e mundial, né? Porque todos dizem, todos afirmam por uma só boca do diabo e de Satanás, de si próprio, todos dizem que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, está no comando, está governando. Isso é mentira do diabo no rabo, no coração, na mente, no corpo, na mente, na memória, né, de todos. Porque o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele não compactua com o que está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro. O Espírito Santo do Senhor Jesus, ele não compactua, ele não é cúmplice e nem simpatizante das abominações da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, né, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Quem compactua, quem é cúmplice ou simpatizante das abominações deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, é a população brasileira, a população mundial, é quem vem seguindo, imitando, copiando e pirateando, ou simpatizando das mesmas abominações da mentira e do engano, né, da nação pecaminosa de Israel, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, ninguém que esteja morto espiritualmente, né, e consequentemente está sendo morada do diabo e de Satanás, pode ou deveria ou deve, né, praticar o verdadeiro renovo da restauração da vinha do Senhor, né? Ou seja, em todas as casas ou edifícios construídos ou edificados por mãos de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, como as denominações religiosas do Brasil e do mundo inteiro, ou ainda como os comitês ou partidos políticos, né? Todas essas casas, como as assembleias legislativas, como as câmaras municipais de cada município, de cada cidade do território brasileiro, né? Lá em Brasília, no Senado, no STF, no Supremo Tribunal Federal, né? No Congresso ou no Senado, né? Todo o Brasil e o mundo inteiro, a população mundial, outrora contaminada e corrompida, né? Porque todos permanecem confusos e divididos. Todos estão possuídos por espíritos de demônios, conforme determina a imutável palavra de Deus, através de Apocalipse, capítulo 18. Através de Apocalipse, capítulo 18, o Senhor diz que todas as sinagogas do diabo e de Satanás, seja o verbo anticristo, seja a gramática anticristo, ela já foi usada e permanece sendo usada através do poder privado ou empresarial, através do poder religioso
e muito mais vem sendo usado através do poder público, por meio do poder legislativo, judiciário e executivo. Então não esperem sair nada de bom, né? Não esperem sair nada de renovo, seja do governo brasileiro como um todo em geral, seja do governo mundial, né? Seja do governo mundial, pelo espírito do diabo e de Satanás, através da igreja prostituta, a igreja caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Essa igreja do diabo e de Satanás, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, essa igreja, essa mulher caída, prostituta e divorciada de Deus, ela é quem está sentada ou montada no controle e no domínio do quarto animal político mundial da ONU, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, estando a mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, sentada ou montada em cima do quarto animal mundial da ONU, somente agregados à ONU, tem 193 países ou nações do mundo inteiro, né? E além das 193 nações agregadas à ONU, o quarto animal mundial político, né, da ONU, com 7 cabeças e 10 chifres, tem também o Fundo Monetário Internacional, tem o G5, tem o G7, tem o G10, tem o G20, tem a Organização Mundial de Saúde, tem também o Fundo Monetário Internacional e etc. Então, o quarto animal político mundial, conforme descreveu o Senhor através de Daniel, capítulo 7, ou ainda, conforme determinou ou escreveu o Senhor através de Apocalipse 13, 17, Apocalipse 13, 17, ou quem sabe 18, esse quarto animal político mundial, anteriormente à data de 1945, ele não existia. O quarto animal político, o monstro tremendo, o quarto animal político mundial da ONU, só passou à existência depois, a partir de 1945, né? Somente a partir de 1945. E somente a partir de 1948, só a partir de 1948 foi que surgiu novamente a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor já havia dado carta de divórcio para sempre. Então Israel retornou como renovo bastardo, Israel retornou como filho bastardo. E por quê? Tudo porque Israel foi quem deu o primeiro pontapé, né? Israel foi quem primeiro desprezou, rejeitou a lei, a Torá, a Tanakh, desprezou os profetas do Senhor. E Israel continua desprezando a lei e ao sábado da criação, porque o sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça e abominação do calendário. O sábado do calendário gregoriano é a mesma merda, a mesma desgraça, a mesma abominação do sábado do calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Israel, depois que se tornou no trono de Satanás, a nação pecaminosa de Israel, depois que se tornou, né, na igreja, na sinagoga de Satanás, Israel, depois que se perdeu ou se tornou no filho da perdição, Israel perdeu a intimidade que tinha outrora com Deus. Israel perdeu a sua identidade espiritual que tinha outrora com Deus. Por esta razão,
Por esta razão, nem mesmo Israel, que fora ou foi o primogênito filho do Senhor, mas se tornou no filho da perdição. Por esta razão é que Israel não lembra, Israel não idolatra e não guarda o sétimo dia de sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas Israel, como filho da perdição, Israel como trono de Satanás, como sinagoga do diabo, porque um dia Jerusalém, ou Judá e Israel foi trono de Deus. Mas depois que Israel se tornou no trono, né, de Satanás, depois que a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, se tornou na sinagoga do diabo, depois que Israel se tornou no filho da perdição, Israel perdeu toda a sua identidade profética ou espiritual que tinha outrora com Deus. E assim Israel se esqueceu, Israel não lembra mais do sábado da criação, o sábado da lua nova, né? O sábado da criação, Israel não lembra, não guarda e não idolatra o sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas Israel lembra, idólatra e guarda o sábado do diabo, o sábado de Satanás, o sábado de si mesmo como igreja prostituta, o sábado de si mesmo como igreja caída e divorciada de Deus. Israel lembra, idolatra e guarda tão somente o sábado do diabo, o sábado de Satanás, que é o sábado do calendário gregoriano e do calendário hebraico ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E a humanidade inteira, a população mundial vem se maravilhando. A humanidade inteira, a população mundial vem praticando a mesma merda que praticou e ainda pratica a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque todos são mentirosos, ladrões, impostores e usurpadores. E por quê? Porque todos permanecem em pecado. E porque permanecem em pecado, já receberam a paga, já receberam o pagamento, que é a morte espiritual. Todos estão mortos espiritualmente, mas todos continuam mentindo, se dizendo novas criaturas, se dizendo morada do Espírito Santo, dizendo ainda que o Espírito Santo do Senhor Jesus compactua ou é cúmplice ou simpatizante da mentira e do engano de si mesmo, da população brasileira e mundial, né? Todos dizem que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo está no domínio e no controle de tudo. Isso é atribuir a obra do diabo, né, em sua vida ao Espírito Santo. Blasfêmia que não tem perdão, blasfêmia que não tem perdão nem nesse mundo, nem no porvir, com a restauração da vinha do Senhor, outrora danificada ou danhada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, se toda a terra, toda a humanidade, a população mundial inteira está morta espiritualmente, né? Quem está no controle e no domínio de toda essa bagunça, de todo esse roubo e usurpação, idolatria, ou da corrupção generalizada, senão o diabo, o espírito do diabo e de Satanás manifesto, encarnado ou incorporado em toda a população brasileira e mundial? Ponto de interrogação. Portanto, saibam que nenhum líder político ou religioso vai trazer o renovo. E por quê? Porque todos permanecem em pecado. E permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado do Senhor. Ou seja, se a paga ou o pagamento, se o salário do pecado é a morte, né? Porque todos estão em pecado, e estão em pecado porque são transgressores da lei e do sábado do Senhor.
Então o salário de vocês foi a morte espiritual, né, por toda a eternidade. Por esta razão é que antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a vida da condenação eterna depois do milênio. Mas agora em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, então ocorrerá a ressurreição, a renovação, a restauração, né? Ocorrerá a ressurreição somente para o trigo. Então, como explicar toda essa mentira e engano do povo ou da população brasileira e mundial, né? Porque segundo o Senado Federal ou o Congresso, a Assembleia Legislativa Federal, eles ainda têm que fazer muitas coisas, como a reforma da Previdência, reforma disso ou daquilo. Como pode um endemoniado desse, né, seja na Câmara Municipal de cada município, de cada cidade do Brasil, seja nas Assembleias Legislativas de cada estado, né, ou seja no Senado ou no Congresso, como pode um endemoniado desse fazer alguma reforma, né, praticar algum renovo, se todos estão mortos espiritualmente e consequentemente estão possuídos pelo espírito do diabo e de Satanás no rabo de todos, no coração, na mente ou na testa, né? Como pode? Porque ultimamente, né, estão anunciando um grande evento para o dia 7 de setembro. Né? A população brasileira, se não toda, né, uma parte vai para Brasília e deram 72 horas para que, se eu não me engano, o Senado ou o Congresso venha praticar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda venha colocar nas próximas eleições o voto impresso, né? Aí alguns que não fazem parte desse evento que haverá dia 7 de setembro de 2021, hoje é dia 17 de agosto de 2021, volto a repetir, hoje é dia 17 de agosto de 2021, né? E portanto, aqueles que não estão envolvidos com este evento que deverá ocorrer dia 7 de setembro, eles dizem que isso é mais uma desculpa do governo Bolsonaro para desviar a atenção do que deve ocorrer, porque está faltando restaurar ou ainda a reforma da Previdência, está faltando reforma de tudo, né? Tem que se fazer a reforma da Previdência, enquanto isso, a outra parte, 50 milhões de brasileiros idólatras a favor do presidente atual, o Jair Bolsonaro, os que são contra o governo e os idólatras de Bolsonaro são idólatras de Lula, são idólatras de Lula e etc. E esses que não são idólatras do Bolsonaro, mas são idólatras dos demais, etc., né? Eles dizem que isso é um desvio, porque ainda está em pauta, e não é de hoje, a reforma da Previdência, tem tanta reforma, mas como fazer uma reforma? Porque uma reforma, na verdade, é um renovo. O que deve ser renovado, o que deve ser reformado ou restaurado é a vinha do Senhor.
Mas essa reforma previdenciária e etc., porque tem mais reformas, eu não lembro o nome agora, né? Tudo são reformas hipócritas, idólatras e corruptas. São reformas que o espírito do diabo e de Satanás, né, quer fazer ou vem fazendo, seja através de líderes políticos e religiosos. Estas reformas são reformas diabólicas, satânicas e corruptas. Então, quem não é a favor, né, da greve ou do manifesto do dia 7 de setembro, eles usam o artigo, né, de que o governo está desviando-se de praticar a reforma da Previdência e etc. Mas espera aí, como é que um povo ou uma população, seja ela brasileira ou mundial, pode praticar algum renovo, alguma reforma ou restauração, se todos são moradas do espírito do diabo e de Satanás? Ou seja, tais reformas no Brasil e no mundo inteiro, né, é inadmissível, é corrupto, é idólatra, é hipócrita, se tornou em abominação. O que deve ser reformado ou restaurado, né, não é a obra do diabo por meio de líderes políticos e religiosos. O que deve ser reformado ou restaurado é a vinha do Senhor, o reino de Deus, a coroa e o trono de Davi por mim mesmo, como filho biológico de Davi para esse tempo ou época. O que deve ser reformado ou restaurado não é a obra do diabo ou de Satanás por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. O que deve ser renovado ou restaurado não é a obra do diabo e de Satanás por meio de mulheres e homens, né, vasos infiéis, a serviço do próprio diabo e de Satanás por meio da religião ou da política, seja essa política corrupta, idólatra ou hipócrita, no Brasil e no mundo inteiro. Isso não se pode reformar. Não existe reforma, não existe renovo ou restauração para a obra do diabo e de Satanás por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas. Isso não existe, é uma mentira, é um grande engano. Lá em Brasília, seja no Congresso, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em todo órgão público brasileiro, né? Em todos os órgãos públicos brasileiros e principalmente lá em Brasília, por ser capital federal, né? Capital federal do Brasil, né? Está cheio tudo. Todos foram contaminados e permanecem confusos, divididos e corrompidos. E todos estão possuídos por espíritos de demônios. Então, como é que uma velha criatura, ou ainda como é que todo aquele que está morto espiritualmente pode restaurar, reformar, pode ou deveria restaurar ou reformar, renovar algo que somente o Espírito Santo, através de Cristo, o Messias de Deus, em nossos dias, é quem sabe ou quem traz toda a solução divina, né, para a verdadeira restauração da vinha e do reino de Deus. Ou seja, como pode alguém que está morto espiritualmente, como pode alguém que permanece velha criatura, e toda a população brasileira está morta espiritualmente? Toda a população brasileira e mundial permanece ainda velha criatura pelo simples fato de que ainda não foi, a Igreja de Cristo ainda não foi selada ou batizada. Então, se ainda não ocorreu o primeiro arrebatamento de espírito, se ainda não ocorreu a primeira ressurreição espiritual para o trigo, então todos estão mortos espiritualmente.
E por que todos estão mortos espiritualmente? Porque são transgressores da lei e do sábado da criação, né? E portanto, conforme disse o Senhor, deixou escrito o Senhor, o Espírito Santo, o salário do pecado é a morte espiritual e física. O salário do pecado, no que diz respeito à transgressão, à lei e ao sábado da criação de Deus, por meu intermédio, o pecado, né, o salário do pecado é a morte. E se todos estão mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei e do sábado do Senhor, né? Se todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei, né? Da lei e do sábado da criação, então toda a população brasileira e mundial está morta espiritualmente. E estando mortos espiritualmente, quem está no controle e no domínio do Brasil e do mundo inteiro? O Espírito Santo do Senhor Jesus não é. Então só sobrou uma opção: o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da corrupção, né? O espírito da idolatria generalizada é quem está de posse de cada ser vivente da nação e do povo brasileiro e mundial. Por esta razão, é que ninguém que esteja morto espiritualmente pode praticar uma reforma decente, pode praticar o renovo, mas todos estão tentando a grosso modo restaurar a obra do diabo, dado início ao princípio pela nação pecaminosa de Israel, que quer restaurar ou reformar o antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, já extinto ou revogado para sempre. Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, quer revogar, quer restaurar, quer edificar um novo suposto templo, né? Querem reformar, querem restaurar, querem renovar, querem edificar novamente um novo templo de Salomão para sacrifício de animais. Isso é abominação, isso não pode ocorrer. Esse tipo de reforma, esse tipo de restauração, ele jamais ocorrerá. Então, o que o governo brasileiro ou a população mundial vem fazendo, né, não é diferente do que fez ou vem praticando a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Não é diferente por quê? Porque a reforma previdenciária ou qualquer reforma que queira fazer o Senado ou o Congresso, né, federal, municipal ou estadual, né, perante as assembleias legislativas, né, de cada estado, perante as câmaras de cada município, de cada cidade do Brasil, tais reformas ou renovação, tudo é uma mentira e um engano. Semelhante à nação pecaminosa de Israel, né? Porque dizem ou mentem ou ainda ensinam errado que com a chegada do Messias, com a vinda do Messias, ele vai restaurar as brechas de Israel. Isso é mentira do diabo no rabo de todos. Porque com a chegada do Messias do Eterno, eu não fui enviado por Deus para restaurar, para edificar o templo de Salomão para sacrifício de animais. Eu fui enviado para restaurar verdadeiramente a vinha do Senhor, o reino dos céus, a coroa e o trono de Davi, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, há uma diferença entre o falso profeta e o verdadeiro último profeta de Deus, né? Há uma diferença entre o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, porque Israel, no espírito e poder do diabo e de Satanás, Israel reviveu novamente
Israel voltou novamente como renovo bastardo, como filho da perdição, como falso profeta, como o anticristo. Israel retornou novamente desde o dia 14 de maio de 1948 para renovar algo que já foi revogado, ou feito extinto para sempre, né? Então, o que a população brasileira ou o governo brasileiro vem fazendo, tudo é cópia pirateada da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Como é que uma pessoa morta espiritualmente, como é que uma pessoa sendo morada do espírito do diabo e de Satanás pode restaurar, pode renovar ou praticar o verdadeiro renovo? Isso é mentira. Alguém que está morto espiritualmente, e conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus, toda a humanidade, a população brasileira e mundial, permanece morta espiritualmente. E permanece morta espiritualmente por quê? Porque são transgressores da lei e do sábado. O pecado está na transgressão da lei, mas a condenação eterna está para todo aquele que não crê ou não acredita em mim nos últimos dias. Então, como é que alguém, sendo morada do espírito do diabo e de Satanás, pode restaurar ou praticar o verdadeiro renovo profético? Isso é impossível. Ninguém que esteja morto espiritualmente pode praticar a restauração ou praticar o renovo, o verdadeiro renovo de algo bom ou de novo. Mas todos, semelhante à nação pecaminosa de Israel, porque Israel quer restaurar o antigo sacerdócio temporão, o temporário, na ordem dos levitas, tudo isso já foi revogado para sempre. E Israel não quer só restaurar o antigo sacerdócio temporão, o temporário, na ordem dos levitas. Israel quer restaurar ou fazer novamente o terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. Isso é abominação. Então, nessa mesma linha da desobediência e da transgressão à lei e ao sábado do Senhor, o governo brasileiro e a população brasileira e mundial permanece praticando a mesma desgraça, a mesma abominação, permanecem praticando a mesma merda, porque uns querem a restauração, né? É deste mesmo governo maléfico, corrupto, assassino, latrocida e genocida, né? Genocida, seja ele brasileiro ou mundial. O que o diabo quer é continuar promovendo uma falsa restauração. E é isso que está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, todos estão possuídos pelo espírito do diabo e de Satanás, e atribuindo essa mesma obra do diabo e de Satanás no rabo de todos, na consciência ou no coração de todos, estão atribuindo toda esta merda ao Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, né? Que não compactua, não é cúmplice e nem simpatizante desta obra do diabo, seja por meio do governo e do povo brasileiro, seja por meio do governo e da população mundial inteira. Então saibam que esta reforma da Previdência, ou qualquer reforma que querem fazer, tudo não passa de uma farsa, de uma fraude, de uma grande mentira coletiva, seja pelo governo ou pelo povo brasileiro, ou pelo governo mundial, pela população mundial. O que o diabo e Satanás está querendo é a restauração, o renovo de tudo quanto o diabo tornou concreto ou real por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas.
E em Brasília, porque é de lá que parte todo o governo federal para todo o território brasileiro, e em Brasília é pior. Ou seja, o que deve ser restaurado é a vinha do Senhor, a coroa e o trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo, sobre mim em nossos dias. O que deve ser feito ou edificado literalmente é a nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, situado geograficamente e territorial, sob as coordenadas geográficas de latitude 00 graus, 0000, a linha do Equador, o marco 0, com a linha de longitude de 60 graus, 38,45, situado geograficamente e territorial dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual Monte de Sião. Isso sim, nós podemos praticar agora em nossos dias com urgência e grande diligência, não só porque o Messias de Deus é brasileiro, não só porque o meio da terra está dentro do estado de Roraima, em território e solo brasileiro, mas também porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, e a consequência do pecado de toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a consequência foi que Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor. Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor, conforme a imutável palavra de Deus revelada através de Mateus, Marcos ou Lucas, né? Ou seja, somente o povo brasileiro e o povo etíope pode participar desta batalha ou guerra santa. Israel não pode nem deve participar desta batalha ou guerra santa através de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolha, né? Porque para Israel, para a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. E consequentemente, pelo pecado da nação pecaminosa de Israel, pela transgressão à lei e ao sábado do Senhor, então Israel já recebeu o seu salário, Israel já recebeu o seu pagamento. E por quê? Porque o pagamento, o salário do pecado é a morte espiritual. Então, Israel e a população mundial, porque a população brasileira e mundial é cúmplice e simpatizante das abominações da nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Foi por essa razão que toda a população mundial se tornou ou se fez morta espiritualmente, porque ainda permanecem na transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Então o que deve ser restaurado é a vinha do Senhor. O que deve ser praticado de renovo é o reino dos céus. O que deve ser restaurado é a coroa e o trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi para esse tempo ou época. O que deve ser feito, o que deve ser edificado literalmente é a nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno espiritual profético Monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor por meu intermédio, e a nação, a população brasileira.